Olá, gente, sejam bem-vindos. Eu sou o Luni, e também conhecido como Lunicorn nas redes. Eu sou ilustrador profissional faz alguns anos e eu venho trabalhando principalmente com arte digital e aquarela. E hoje eu vim trazer alguns prós e contras dessas mesas digitalizadoras que a gente usa como display, né? Que elas são conhecidas como mesas display, que você desenha nos próprios monitores. E também tem a outra opção que chama iPad, que é um tablet que você usa, que é da marca Apple, e a gente vai ver quais são as melhores ferramentas para cada uso e também saber as características para você poder escolher melhor a sua ferramenta digital. E aí, galera, então, esse vídeo que vai estar correndo enquanto eu converso com vocês é um speed paint que vai ocorrer durante as lives que eu tenho feito na Twitch todas as terças e quintas de manhã, às 10 da manhã. Vocês estão convidados também para ir assistir lá as lives. Eu tenho gostado muito de fazer essas artes ao vivo e com a galera interagindo, é muito gostoso. Mas voltando ao vídeo, quando eu comecei com arte digital, eu comecei com um modelo da Wacom que chama Wacom Draw, e é uma mesa digitalizadora que você não olha exatamente onde você está desenhando, você desenha ali nela, mas você tem que estar olhando no monitor. Então eu tinha muita dificuldade no começo de me adaptar a isso. E eu confesso que eu nunca totalmente me adaptei, mas eu aproveitei muito ela para iniciar meus estudos de arte digital, que não confesso que foram muito difíceis no começo. É bem difícil, né, você começar a se adaptar com programas e mesa ao mesmo tempo. Então eu sugiro você indo aos poucos e com calma e paciência, porque exige um pouco de determinação para continuar tentando fazer as artes digitais. Então esse modelo de Wacom, ele vinha com um desenho maravilhoso da Luish na capa, na caixa, e foi uma das coisas que me deixou super animado, porque eu sou super fã dos trabalhos da Luish, que é uma ilustradora. Ela é dona de todos os ilustradores digitais, ela é perfeita. E, enfim, e aí foi quando eu comecei a apresentar esses estudos de arte digital. Mas também eu queria falar que tem alguns exemplos de outros artistas que conseguem se adaptar muito bem com esse tipo de modelo de mesa digitalizadora. Que, por exemplo, tem o Mike Azevedo, que é um artista brasileiro muito, muito, muito bom mesmo. E ele trabalha para diversas empresas internacionais, inclusive o Riot, que é uma das empresas que faz o jogo mais, assim, acho que famoso, né, da vida toda, que é o League of Legends. Inclusive tenho começado a jogar. Mas então, esse artista, ele é muito incrível e ele usa uma dessas mesas que você não tem um monitor acoplado nela para você desenhar. Então eu recomendo você testar, se você puder usar algum de um amigo, assim, para você ter uma referência se você consegue se adaptar ou não com esse modelo de mesa. Não é uma receita de bolo, então talvez você adapte ou não desenhando melhor direto na tela. Mas no meu caso, eu acabei demorando muito para me adaptar e aí eu preferi investir no meu iPad 6, que foi um modelo de entrada da Apple, e na época ele custou por volta de 1.600 mais 890 da caneta. Sim, eles não vêm junto e a caneta realmente custa bastante caro. E eu comecei a me dedicar nesse modelo de iPad, né, um tablet, que ele é compatível com essa caneta Apple. Os outros modelos antes não eram compatíveis e ele foi um dos primeiros modelos mais acessíveis que eu achei que era compatível com a caneta para poder desenhar. E ela tem muitos níveis de pressão. É incrivelmente gostoso desenhar no tablet, já adiantando. Mas então eu vou mostrar como eu desenvolvi alguns trabalhos no iPad. Foi quando eu me encontrei e eu fiquei muito mais animado para estudar e praticar, porque eu vi ali na tela as texturinhas e os pincéis tão gostosos assim, tão próximos, sabe, do meu olho, e eu gosto muito de desenhar quase grudado na tela, porque eu sou míope, e então eu acabo me aproximando muito da tela e gosto mesmo de ver a ponta da caneta ou encostando na ponta do monitor. E também nele eu acabava sentindo mais essa sensação de que estava desenhando perto, próximo muito de um papel, porque ele tem uma textura dentro desse vidro e isso torna a sensação de desenhar muito gostosa. E eu acho que vale a pena, às vezes, o investimento. Agora, falando um pouco mais sobre a mesa que eu tenho usado, que atualmente é uma das minhas mesas principais e eu uso ela para todos os meus trabalhos profissionais. Ela é uma mesa da marca Huion, que é uma empresa que não é brasileira, se não me engano, ela é chinesa, e eu adquiri ela há 2 anos atrás, que quando eu peguei um job bem grande assim para ilustrar para os vagões do Rio de Janeiro, do metrô do Rio de Janeiro, pela Visa, que estava me contratando, e foi quando eu decidi que eu tinha mesmo que investir numa mesa para trabalhar com ilustração, para poder usar os programas no computador. Já que no iPad a gente tem algumas limitações, né? Já que o modelo é de entrada, ele conta apenas com 32 GB, e isso limita a quantidade de camadas que eu posso usar em cada ilustração. Então,
vou falar um pouco mais sobre essa mesa Huion. Ela é um modelo Canvas 16 Pro. Comprei ela no site AliExpress, onde você pode ou não ser taxado. No meu caso, eu tive sorte e não fui taxado e chegou bem rapidinho. Na própria página oficial da Huion eu comprei e eu paguei na época por volta de 2.300, quando o dólar ainda não estava tão caro. Então eu acho que eu dei sorte, porque antes de entrar na pandemia eu adquiri essa mesa. Essa mesa conta com 16 polegadas, como diz o nome dela, ela é Full HD e no caso ela não veio com stand, eu tive que comprar a parte de uma marca chamada Pablo, que custou por volta de um adicional de R$170. Mas você também tem a opção de achar no site também uma opção que venha com combo, tanto o stand e a mesa digitalizadora, e aí você pode usar, porque é muito necessário ter o stand para acessar vários tipos de ângulos. Quando você está desenhando, você vai precisar trocar e vai tornar muito mais confortável o ato de desenhar. Ela também acompanha dentro da caixa uma luva que eu perdi já, mas ela é muito boa, e também uma caneta com ponteiras adicionais que você pode achar dentro do acessório quando você coloca a caneta para quando você não está usando ela. E ela também tem uma sensibilidade muito incrível, ela tem mais de 8.192 níveis de sensibilidade de pressão na caneta, e isso faz muita diferença porque eu saí de uma mesa que tinha por volta de 2.000 níveis de pressão, e eu senti abruptamente essa diferença no desenho, e eu acho que vale muito a pena ter tantos níveis assim. Faz uma diferençazinha assim. Ela também vem com 120% de sRGB, e isso eu acho que faz muita diferença na hora que você trabalha com cores, porque a gente que trabalha com ilustração, fotografia, design, a gente precisa ter as cores mais fiéis possíveis, de forma que a gente consiga pré-visualizar como vai ficar a arte no final. Eu também gosto dela, que ela tem esses 6 botões Express Keys, que chama, que você pode configurar para colocar os atalhos que você mais usa, e isso é customizável. Isso é um ponto muito positivo, porque eu costumo usar muito esses botões. Tem artistas que preferem usar direto no teclado os atalhos dos próprios softwares, quando estão ilustrando, mas eu costumo usar direto na tablet mesmo. Então vamos lá para os contras agora do que eu achei dessa mesa. Eu queria muito que os Express Keys que eu estava falando agora, que eu costumo usar muito, eles viessem com algum tipo de iluminação para eu conseguir enxergar quando eu faço uso da mesa durante a noite, com as luzes apagadas. Eu faço muito uso dela durante a noite, e eu prefiro deixar tudo apagado por justamente conseguir me concentrar na iluminação e das cores da própria tela que eu estou desenhando. E eu acho que isso facilitaria muito achar os atalhos durante a noite, e eu fico geralmente passando os dedos e às vezes troco os atalhos, às vezes aperto o botão errado. Mas isso pode ser uma questão minha, e eu acho que tem pessoas que não usam muitos atalhos, então não vai fazer muita diferença para elas. Outro ponto negativo que eu acho é que os drivers dessas mesas Huion, elas dão geralmente muitos problemas de desconexão e de não reconhecer a tablet no computador. E às vezes eu tenho muito que fazer esse processo de reiniciar o computador, reconectar os cabos e tudo mais, que eu acho que outras marcas, por exemplo, como a Wacom, eles têm esses problemas também, mas eles eram bem menores, eram bem menos constantes. Falando também sobre esses cabos, eu acho que elas vêm com muitos cabos, então isso acaba deixando um pouco desconfortável. Se você tem essa agonia de ver tantos cabos na mesa, você vai ter que lidar com isso, porque ela vem com bastante. Primeiro para ligar no HDMI, segundo o USB para você plugar no computador, e um cabo de força, né, para alimentar a própria tablet. Eu também vi alguns casos de amigos que compraram essa mesa da Huion e modelos parecidos também dessa mesma marca, e tiveram alguns problemas para configurar as cores e delas não serem tão reais quanto as outras mesas, e tem uma tendência a ficar um pouco mais azulada. Mas eu sinceramente não tive esse tipo de problema, mas eu acho importante quando você comprar ter em mente que talvez você precise calibrar elas antes de uso. Então ter isso em mente, que talvez as cores podem não ser tão fiéis quanto a gente imagina. A parte dos cabos eu disse, além de ter muitos cabos, eu gostaria que eles fossem um pouco mais longos para poder usar de forma mais independente que no computador, como eu costumava usar no iPad, que eu usava muito desenhando na cama e assistindo série, e isso traz um conforto no uso que eu acho que só de aumentar o tamanho dos cabos, já que já são bastantes, podia ser feito e podia ser muito mais fácil de usar.
Para ela também, o último contra é que, comparado ao iPad, você vai sempre precisar de um computador para usar ela. O iPad é um tablet, então ele tem um software próprio e você não precisa, ele é independente, você não precisa de estar plugado em nada para usar ele, você só precisa carregar para fazer o uso dele. Eu costumo ver o iPad como se fosse um caderno digital, porque ele é leve e dá para você usar livremente. É claro que no Brasil você tem algumas restrições pela alta taxa de criminalidade e furtos, mas nada que te impeça de desfrutar de vez em quando de desenhar num parque, por exemplo. E é uma sensação muito gostosa mesmo. A pressão da caneta é extremamente responsiva e os programas que eu uso são extremamente intuitivos. Eu gosto muito da marca Apple por sempre pensar na intuitividade das ações quando você está usando os aparelhos. E o programa que eu uso principalmente no iPad chama Procreate, que é um dos softwares mais usados por ilustradores, porque ele é extremamente intuitivo e confortável. E eu experimentei outros, mas nada é como ele, como a sensação de usar ele. Ele praticamente entrega tudo que um ilustrador gosta e precisa para fazer as suas ilustrações. Eu amaria, inclusive, uma versão de desktop para ele. Fica aí a ideia. Ele tem uma ótima tela com cores vívidas e você não precisa se preocupar com calibração de cores, porque as telas da Apple geralmente são bem nítidas e ótimas para usar para qualquer tipo de trabalho que envolva arte e comunicação visual. É também possível usar ele como multitask, então você pode usar metade da tela com referências e ao outro lado usar os desenhos. E ele também tem a rejeição da palma, o que ajuda a tornar a parte de desenho muito mais tranquila. Você não precisa se preocupar quando sua mão está suada e ficar sentindo que sua mão está atrapalhando. Outras tablets podem ter esse problema. Um motivo também porque eu escolhi o iPad referente às outras tablets é porque ele tem na caneta os níveis de pressão. Eu procurei em todos os outros modelos de tablets atualmente e nenhuma dessas canetas eu achei com níveis de pressão como na Apple. Então, se vocês souberem algum modelo que já tenha, pode comentar aí, porque eu vou amar também dar uma olhada. Agora vamos lá para os contras do iPad. Eu acho que devido à memória, por ele ser um modelo de entrada, como eu disse, ele tem 32 GB, ele tem um limite de camadas que é possível criar para cada arte. Então isso acaba limitando quando você quer fazer uma arte profissional, que você precisa ter muitas camadas e trabalhar com artes grandes em tamanhos grandes. Vai ficar muito pesado e talvez o software do iPad não segure tão bem quanto um computador, né? Ele também tem essa tela de 9.7 polegadas, que é ótima, mas se sua mão é grande como a minha, ela vai tapar grande parte da tela. Também tem um ponto que você tem que carregar ele para usar a caneta e também carregar o tablet. Uma coisa que eu acho muito pouco intuitiva é a forma como você carrega a caneta, porque você tem que plugar na traseira do tablet, e então você fica meio que dependente da forma como você vai usar, e fica um pouco desconfortável essa forma de carregamento. Mas nos modelos atuais isso já foi consertado, e gostaria que isso tivesse sido pensado antes. Mas na Ruin você não precisa de nenhum tipo de carga, porque ela sempre está conectada à tomada, e a caneta também dela é battery free, ou seja, você nunca vai precisar carregar ela e sempre vai estar disponível para uso. A caneta da Apple I, ela tem um contra que eu tive a experiência, eu não sei se foi eu unicamente, mas eu já procurei alguns fóruns e parece ser comum esse tipo de problema nela. A ponta dela ressecou sozinha e, como vocês sabem, ela custa um pouco caro demais para ter esse tipo de problema. Então eu acabei perdendo uma caneta de quase R$1.000 por conta que ela simplesmente ressecou a ponta e ela simplesmente quebrou na minha mão, assim, sem quase nenhum tipo de uso. Foi quando eu tive que comprar a outra, que também veio com problemas de conexão. Eu comprei no Mercado Livre também essa caneta, mas por sorte eu tinha garantia da Apple e eu consegui trocar por uma nova, mas a Apple só conseguiu me enviar uma do modelo 1 quando foi por volta de 30 dias, então eu fiquei 30 dias sem poder usar o tablet para desenhar. Eu também achei que esse modelo de iPad, por ser o 6 do ano de 2018, tem um pouco do Wi-Fi fraco, e também nesse modelo não tem 3G, mas eu acho que para um modelo de entrada ele me supre em muitas necessidades e muitas multitarefas, e eu acho extremamente... eu
acho que vale a pena por conta de todo o benefício que ele dá e a independência que você tem de poder usar em qualquer lugar e trabalhar de qualquer lugar. Mas leve em conta esses pontos negativos que eu disse, porque quando você começar a fazer trabalhos, ou se você já faz trabalhos grandes e necessário muitas camadas e seja arquivos pesados, talvez seja necessário você investir em um modelo com um pouco mais de memória. Então esse foi o review, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gosto muito dessas duas ferramentas que eu investi com um trabalho muito duro. E eu acho que ferramenta, ela pode não ser tudo na vida de um profissional, mas ela com certeza auxilia a você crescer a qualidade do seu trabalho, assim como estudar e praticar sempre. Que foi uma coisa que eu fiz ao longo desses anos, junto com adquirir esses equipamentos. Então eu não acho que uma coisa supre a outra. É sempre necessário você ter em mente que a ferramenta não faz a arte por si própria sozinha. Então não imagina você ter a mesa mais cara do mercado e não praticar ou estudar, você vai continuar no mesmo nível de arte. Então fica aí a dica, gente. Continuem aí nadando e desenhando e sendo persistentes. E eu espero que vocês tenham gostado. E fiquem felizes. Aproveitem e se inscrevem aí no canal, deem uma curtida, apoia aí esse pequeno criador de conteúdo que está apenas começando e vai trazer muito mais conteúdo por aí. Obrigado e tenha uma ótima semana. Beijos!